Olá, eu sou a Edinalva dos Santos Soares, aluna do curso de Biologia EAD do Polo de Amargosa, da Universidade Estadual de Santa Cruz. Olá, meu nome é Emerson Rodrigues. Estou aqui para fazer uma aula de Química, Introdução à Química, e hoje eu vou falar um pouco da história da tabela periódica. Tudo na vida a gente precisa organizar. A gente organiza livros, cadernos, CDs e a tabela periódica também não foi diferente. Durante muito tempo, vários cientistas procuraram uma forma de conseguir organizar os elementos químicos. Elementos químicos, para que sejam utilizados de uma maneira mais facilitada, precisam também estar organizados. Precisam estar organizados com suas características e suas propriedades. Por isso surgiu a necessidade de organizar. Surgiu tabela, gráficos. Então, alguns cientistas elaboraram meios para tentar criar uma forma de organizar esses elementos, para organizar os átomos. Como é que conseguimos chegar na tabela mais atual? Nessa tabela mais atual. A primeira tentativa foi de Dobenheim. Ele criou a teoria das tríades. Olha o Dobenheim aqui, cara bonito. Dobenheim falou o seguinte: vamos organizar os elementos da seguinte forma: tríades. O que são essas tríades? Vamos colocar sempre os elementos de 3 em 3, ao passo que o primeiro elemento somado com o último elemento dividido por 2 chegaria próximo ao elemento central. Então, ele organizou várias colunas seguindo essa regra. A soma da regra do primeiro com a regra do terceiro ficaria próximo ou igual à massa do meio. Esse foi o primeiro modelo de organização dos elementos químicos. Nós temos outro modelo interessante, que é o modelo do parafuso telúrico, de Chanfru-Tarrant. O que é o parafuso telúrico? Ele organizou também os elementos de ordem crescente na ordem de espiral. Ele organizou tipo esse parafuso aqui. Sendo que quando dava essa volta, o parafuso imaginário, o parafuso que ele construiu lá, o elemento que estaria em cima, que estaria embaixo, sucessivamente, teriam características e propriedades semelhantes. Então, foi a segunda tentativa de organizar os elementos. Outra tentativa de organizar os elementos, a tabela, foi bastante famosa, é a lei das oitavas de Lewis. Cara, essa lei das oitavas funcionava mais ou menos o seguinte. Ele organizava os elementos em colunas com 7 elementos. E esses 7 elementos tinham as mesmas características e propriedades. E como eram como 7, eram 7 com as mesmas características e propriedades, tinham as mesmas propriedades e características. E como eram como 7 com as mesmas características e propriedades, e como iniciava uma próxima série com a mesma característica, ele apelidou-se como as leis da oitava, porque se assemelhava às notas musicais. Porque se parecia com as notas musicais, ele apelidou como isso. Aqui. Seguindo a mesma ideia, ele chamou a mesma da lei das oitavas, porque se assemelhava às oitavas musicais. Depois que ele organizou, ele viu que tinha essa semelhança com as notas musicais. Por isso, ficou apelidado como lei das oitavas. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Bonito. Esse cara é o cara. Na época que ele tentou organizar os elementos, já existiam 63 elementos aproximadamente catalogados. Mendeleev organizou
Mendeleev organizou elementos. Já existiam 63 elementos aproximadamente catalogados. Mendeleev organizou esses elementos em uma espécie de tabela, dividindo essa espécie em colunas, e o mais sagaz a partir dele é que ele organizou em ordem crescente de massa, seguindo colunas, seguindo que uma coluna é muito difícil de estar completa, porque de acordo com sua propriedade, pois ele percebia que entre um elemento e outro destoava um pouco. Ele dizia, deve existir algum elemento entre esses dois para poder conseguir encaixar perfeitamente na tabela. Mendeleev construiu essa tabela. Olha a foto de Mendeleev aqui. Só título de curiosidade, a Mendeleev foi o cara que criou a vodka. Mendeleev criou a tabela periódica e também criou a vodka. Por isso ele ficou muito famoso, por isso conta disso. As lacunas que ele deixou, que depois foi descoberto esses elementos que ficavam na coluna. A partir da observação das leis naturais, que regem o universo visível e invisível, o campo da química, em especial da astromística, diversos cientistas procuraram propor modelos explicativos de teoria dos modelos atômicos através das características denominadas de números quânticos. São 4 os números quânticos. Eles estão representados em 4 nomenclaturas diferentes. A primeira é principal, representada pela letra N, a segunda secundário pela letra L, o terceiro o último número quântico, denominado spin, é o número que caracteriza o movimento rotacional dos elétrons sob seus eixos imaginários, onde cada um possui o seu movimento diferenciado um do outro. 2 elétrons no mesmo orbital não se repelem, porque cada elétron gira ao redor do seu próprio eixo, no sentido horário. 2 elétrons no orbital giram em sentido oposto, anulando o magnetismo de um do outro e proporcionando um sistema mais estável. Assim, em função dos sentidos de rotação para os elétrons, são conhecidos 2 valores para o spin. Cada elétron apresenta a rotação oposta. Assim, quando o movimento indicar para cima, as setas indicam -1, negativo. Assim como o spin, o movimento gira para baixo, é igual a +1, ou seja, positivo. E assim eles podem manter o seu movimento ao contrário oposto. O primeiro número quântico é o magnético, apresentado pela letra M, e o quarto número quântico é o spin, representado pela letra S. Bem, como eles têm a função de localizar os elétrons, motivo pelo qual não existe elétrons que tenham os 4 números quânticos iguais, nós vamos ver um pouco sobre cada um deles. O primeiro é a principal. O número quântico principal é aquele que indica os níveis de energia, ou seja, a camada eletrônica que o elétron está. As camadas eletrônicas são 7, representadas pela letra K, L, M, N, O, P e Q. E, respectivamente, cada camada possui um número no qual vai indicar seu nível de energia. O K está no nível 1, L nível 2, M nível 3, N 4, O 5, P 6
e Q 7. O número quântico secundário é o número que tem a característica de definir o subnível de energia de um elétron. Os valores para L partem do zero ao infinito, mas atualmente tem se conhecido poucos subníveis, que são os 4, representados pela letra S, P, D e F. E os números quântico magnético é característico da quantidade de orbitais. Para cada nível é um valor matemático. É dado por números positivos e negativos. À esquerda está os números negativos, né? Aqui no centro representando a órbita, à direita positivo. Mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, sucessivamente. À esquerda, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente.